João capítulo 11, a história de Jesus e a família de Lázaro. Nós vamos ler do versículo 1, é uma história longa, vai ler muitos versículos. Eu queria que você prestasse atenção. Diz assim: ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, Jesus já tinha ouvido? Sim ou não? Jesus já tinha ouvido? Sim ou não, igreja? Sim. Jesus já ouviu sua oração, amém? Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos lá para a Judeia. Disse-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar, e queres voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas que tem o dia em Israel, não conta como o nosso horário, amém? Quem sabia disso? Quem não sabia? Em Israel o dia não tem 24 horas, tem 12. A noite tem 12, o dia tem 12. A gente conta, né? Mas eles contam, primeira hora do dia é 6 da manhã, termina às 6 da tarde. Aí é noite. Por isso, quando você lê na sua Bíblia a hora nona, é 3 da tarde. Né? Estavam subindo a hora nona, é só você contar a partir de 6, né? Por aí vai. Então, não são 12 horas o dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, que ele está falando dele. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: se dorme, então vai ficar bom. Mas Jesus falava da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Jesus falando de coisas espirituais e eles entendendo como coisas carnais. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo que eu lá não estivesse, para que vocês pudessem crer. Mas fique tranquilo que a gente vai até ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele lá na Judeia? Ok? Dá uma paradinha aí, depois a gente vai ler o restante. Essa situação na vida de Jesus é uma das situações que mais nos ensina a respeito da fé. Uma das maiores descobertas da minha vida, e isso mexeu muito comigo, foi entender que Deus, e parece bruto o que eu vou falar agora, parece uma heresia, parece uma coisa incerta o que eu vou falar, mas se você for analisar a Bíblia, é verdade o que eu vou falar. Uma das descobertas que mais mexeu comigo, estudando sobre fé, foi descobrir que Deus não se move por sentimento. Isso mexeu muito comigo, porque Jesus foi inclinado várias vezes pela compaixão, que é um sentimento. Mas quando Jesus era inclinado pela compaixão, se ele não tivesse um sinal de Deus, ele não podia corresponder a isso. Não somente pelo sentimento. Deus não é um ser racional, emotivo, que sente pena das pessoas e por isso abençoa elas, não. Se fosse assim, não tinha ninguém doente. Se fosse assim, não tinha ninguém sofrendo. E é claro, né, uma das perguntas que talvez você mais ouve dos ateus, dos atoas, dos incrédulos, dos hereges, é a seguinte pergunta: se Deus é tão bom, por que tanta gente sofre?
que que tanta gente morre? Por que que tanta gente passa por tantos problemas difíceis, se Deus é tão bom? E aí a resposta, se você não sabe a resposta dessa pergunta, eu vou te dar agora, para quando te perguntarem, você souber responder, amém? A resposta é que o que acontece hoje na terra, nunca foi a vontade de Deus. Esse momento que estamos vivendo, essas circunstâncias que estamos vivendo, não é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus é o Éden. Não tem dor, não tem lágrima, não tem enfermidade, não tem ninguém doente, não tem nada, é o Éden. Não tem nem espinho, só tem flores. Mas depois da queda, a vontade real de Deus é retirada e passa a operar na terra a vontade permissiva de Deus. E quando é que eu passo a viver a vontade real de novo? Quando eu volto para Ele. Quando eu volto para Ele, eu vou entrar nessa vontade, por isso eu não posso aceitar as condições que o mundo traz, nem o diabo traz, porque você foi chamado para viver no reino de Deus. E no reino de Deus, igualmente no Éden, não há enfermidade, não há dor, não há perda, não há isso. E então eu vou orar, porque quem foi que ensinou isso que eu estou falando? O próprio Senhor Jesus, quando Ele ensinou o Pai Nosso. Como que é o Pai Nosso? Você lembra do Pai Nosso? O Pai Nosso começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu e seja feita. Se Ele pede para que a vontade de Deus seja feita, é sinal de que ela não está sendo feita. Essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que seus familiares estejam afastados da presença de Deus. Não é a vontade de Deus que sofrimento chegue. Não é a vontade de Deus. Mas para que a vontade de Deus entre em operação, eu preciso de fé. E aí é onde entra esse entendimento que parece um entendimento radical, mas é um entendimento verdadeiro. Deus não é movido por sentimentos. Deus é movido pela fé. E você vai encontrar isso em várias situações dos milagres de Jesus. Várias situações. Várias. Uma delas é essa aqui. Jesus, o texto deixa bem claro que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Ele amava essas pessoas. Mas imagine aí, nós que compreendemos o amor numa linguagem de troca, né? A linguagem de amor que a gente conhece é a linguagem do mérito, da troca. Se você me ama, você me faz bem. Se você não me faz bem, você não me ama e acabou. Não é assim a linguagem? Sempre que eu falo sobre amor de Deus e amor do mundo, eu digo que a diferença do amor de Deus para o amor do mundo é que o amor do mundo, ele tem uma linguagem de troca. O amor de Deus não tem essa linguagem. O amor de Deus, ele dá sem esperar receber nada em troca. A resposta eu devo dar, mas ele não espera. Ele não tem expectativa da minha resposta. Ele amou o mundo, e quando ele amou o mundo nem sequer sabia desse amor. Então esse é o amor de Deus. A linguagem do amor do mundo é cobrança, a linguagem do amor de Deus é doação. A linguagem do amor do mundo diz: se você me ama, por que você se esqueceu do meu aniversário? Se você me ama, por que você não ligou para mim? Por que você não foi me visitar? O amor de Deus é diferente, ele se doa. Mas mesmo esse amor, que não é um sentimento, é a própria personificação de Deus. Deus não tem amor, Ele é amor. Aqui nessa expressão, a gente vê uma situação atípica a um relacionamento de amor. Porque se você é meu amigo, eu sou teu amigo, e nós somos pessoas que de fato se amam em uma amizade, você fica doente e alguém manda dizer para mim que você está doente, o que eu devo fazer? De imediato, se eu não consigo te visitar, o mínimo que eu posso fazer é orar por você e ligar, né? Eu não fui aí porque eu não estou podendo, por isso, por aquilo. Aqui Jesus está com seus discípulos e chegam os mensageiros enviados por Marta e por Maria e diz assim: olha, até o recado já é um recado comprometedor. O recado é assim: olha, Lázaro, aquele que tu ama, está doente. O que eles estão querendo dizer? A gente veio aqui para te levar para lá, para orar por ele. E Jesus tinha uma comunhão com eles, né? Os historiadores, Gordon Lindsay, que foi um grande historiador americano e escritor sobre as parábolas e as histórias dos relacionamentos de Jesus, ele diz que a casa preferida de Jesus não era dele,
A casa preferida dele era a casa desse pessoal aqui em Betânia. E você sabe que Jesus era meio inconveniente para muitos de nós aqui, né? Porque Jesus chegava na casa deles com mais 12. Imagina você receber uma visita dessa. Chegar de surpresa com mais 12. Todo mundo para tomar banho, todo mundo para dormir. Só que a história diz que eles eram muito ricos. Eles tinham muita grana. Se você analisar o texto da forma que está escrita, eles eram donos de grande parte da aldeia. Era deles. Eles eram ricos. E eles eram amigos de Jesus. Esse Lázaro aqui não é o Lázaro da parábola que você conhece, tá? Do rico e Lázaro. Não é esse Lázaro, tá? Quem me disse, não pastor, mas eu li que Lázaro era pobre. Não, não é esse Lázaro, fique tranquilo. Esse Lázaro aqui é outro. E quando Jesus chegava na casa deles, eles tinham todo o subsídio para oferecer a Jesus a melhor estalagem com seus discípulos. Talvez por esse motivo Jesus ficasse muito lá. Mas aí no momento que eles mais precisam de Jesus, é agora. Lázaro com certeza está doente de uma enfermidade que não tem cura. Por isso eles chamaram quem? Jesus, porque eles andavam com Jesus, eles eram discípulos de Jesus, eles também sabiam orar. Então, se fosse uma coisa que pudesse ser resolvida por eles, eu acredito que nem sequer eles incomodariam Jesus. Mas aqui eles estão vivendo uma situação que fugiu do controle. Imagina você que tem um amigo que pode te socorrer na hora mais difícil da sua vida, você sabe que pode contar com ele, mas aí na hora que você solicita a ajuda dele, ele diz não vou agora não. Como será que eles receberam essa notícia? Como será que eles receberam os mensageiros quando eles voltaram sozinhos? E aí, ele está vindo? Não, ele disse que não vem não. Como assim não vem? Vocês encontraram a pessoa certa? Encontramos. E ele falou que não vem? Não vem. Essa situação aqui revela que grandes coisas que acontecem na nossa vida, que parece não ter resposta de Deus, na verdade, não é porque Deus ainda não respondeu. É porque Deus quer nos ensinar algumas coisas que nós precisamos aprender. E uma delas é confiar nele, mesmo quando parece que não tem resposta. O grande desafio da fé não é confiar porque vê resultados. O grande desafio da fé é confiar quando você não vê resultado nenhum e você crê. Isso é fé. E aqui eles entram numa situação de desespero. Por quê? Porque Lázaro chega a óbito. Morreu. Aí disse, não veio orar, mas pelo menos para o velório, vai vir, né? Já que não veio orar, vem pelo menos para o velório. Também não foi para o velório também. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus agisse de uma forma, mas Deus tinha um plano. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem um plano. Ainda que você não esteja entendendo nada, eu quero garantir para você pela palavra nessa noite que Deus tem um plano. Você não está vendo sinal nenhum, mas eu quero dizer para você como profeta de Deus essa noite, Deus tem um plano. E o plano não vai ser executado da forma que você quer, porque não é você que dita as regras, é aquele que conhece todos os caminhos, aquele que conhece o meio e a forma das coisas acontecerem. Ele tem um plano. Eles tinham um plano também. Qual era o plano? Vamos correr para ele, chamar, e ele vai vir. Ele não foi, porque ele tinha um plano. E quando ele diz isso para os seus discípulos, ele gera uma confusão na mente dos discípulos, porque os discípulos dizem, não, peraí, como assim ele vai estar dormindo, vai despertar? Muitas vezes as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão perto de você, até pessoas de fé, não vão entender o que Deus está fazendo, porque não é para entender, é para crer e esperar, porque Ele é fiel. A palavra do Senhor diz que aqueles que creem e esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas não diz só isso não, diz que desde que o mundo é mundo, nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus como esse, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Esperar em Deus é acreditar que mesmo quando eu não sei de que maneira a resposta vai vir, ela vem. Ela vem. Porque Ele sabe fazer.
Ele tem a forma certa de agir. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro de uma frase que você fala, talvez, não sei se fala, não fale mais a partir de hoje, que diz assim, né? Deus tarda, mas não falha. Está totalmente errado. Ele não tarda, ele chega na hora certa. E a hora certa de Deus tem muito a ver, preste bem atenção nisso que eu vou falar, a hora certa de Deus tem muito a ver com a nossa estrutura de fé. A hora certa de Deus para mim é uma, a hora certa de Deus para você é outra, a hora certa de Deus para... cada um muda de pessoa para pessoa. Às vezes você tem um problema muito semelhante que o meu, muito parecido. Às vezes eu e você, nós temos uma pessoa na família que é viciado. E aí Deus vai e age na sua família, e eu estou orando, e às vezes eu oro até mais que você e não age na minha. Aí você diz assim, meu Deus, eu oro todo dia, olha, esse irmão nem ora tanto, já teve a resposta dele. Como é isso? É que a resposta é dada segundo a estrutura de fé de cada um. Eu sempre brinco dizendo que tem gente que é tão fraquinho na fé, que Deus chega antes do problema acontecer. Aí Deus dá o chamado livramento. Porque Deus sabe, se não der o livramento, ele não aguenta. Isso aconteceu com Ló. Antes dele destruir Sodoma e Gomorra, ele chegou e tirou Ló de lá. Então chegou antes, por quê? Ló andava com Abraão, mas não tinha o mesmo nível de fé de Abraão. Aí tem gente que ele não chega antes, não. Tem gente que ele chega durante. Ele deixa o negócio acontecer. E aí a gente tem alguns exemplos bíblicos disso que eu estou falando. Um deles é Daniel. Ele não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel na cova. Entrou lá. Passou a noite com os leões. E ele fez isso por quê? Porque ele é malvado? Porque ele é mau? Não. Será que ele não podia livrar Daniel antes? Podia. Mas ele sabia a estrutura de fé de Daniel. Deus não estava querendo provar nada para Daniel. Deus estava querendo provar para quem? Para os inimigos de Daniel. Porque no coração de Daniel estava tudo certo. Agora, nessa situação aqui dessa família, ele não chegou nem antes e nem durante. Ele chegou quando? Depois. Quando o negócio não tinha mais jeito. Então eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite. Se você acha que não tem mais jeito, ainda tem resposta, porque ele está aqui. E ele pode fazer. Ah, não tem mais jeito. Ele ainda pode fazer. Ele ainda pode realizar. Foi assim quando ele morreu. 3 dias se passaram e nada aconteceu. E aí todo mundo está vendo que ele não morreu, não ressuscitou, mas ele ressuscitou, ele está aqui. Então mesmo quando já passou o prazo, pastor, estou achando que já passou o prazo. Não, meu irmão, ele sabe a hora certa de chegar. E se ele não respondeu a sua oração até agora, se ele não respondeu a sua luta até agora, é porque ele está querendo que essa luta te ensine algumas verdades espirituais. A família passou por isso. Jesus não foi lá, não é porque ele não amava, ele amava. Ele amava tanto que eles precisavam aprender algumas coisas. Então, quando nós somos assaltados por problemas na nossa casa, na nossa família, eu atendi uma mãe essa semana, e ela disse para mim assim, o melhor momento da minha vida foi quando a luta chegou na minha casa, porque todos os meus filhos se renderam ao Senhor. Então, tem coisas que você não vai entender. Por quê? Por que Deus age dessa forma? Porque eu aprendi que Deus não quer só nos dar vitória. Ele quer nos ensinar a vivermos como vitoriosos. Não é só ter uma bênção para contar. Você precisa ser uma bênção na mão de Deus. E aqui quando Jesus chega na aldeia, né, que chegando pois Jesus encontrou já 4 dias, né? Passou os 4 dias porque a tradição dizia que uma pessoa até 3 dias poderia ressuscitar, e eles acreditavam nisso de alguma forma. E Jesus chega, já está toda a situação resolvida, o rapaz já está sepultado, a família está curtindo o luto, e chega Jesus. Aí imagina a situação, Jesus entrando na vila Betânia, não sei quem, com certeza alguém foi lá e correu e falou, sabe quem está vindo aí? Marta, quem? Jesus.
texto não diz se elas falaram alguma coisa, o texto só diz que ela saiu, igual uma louca correndo. Não deixou nem Jesus entrar direito na vila, foi lá. E a pergunta dela e a palavra dela mostra uma revolta. É assim, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela cria, ela tinha fé de que Jesus não deixaria ele morrer. E Jesus, né, com a tranquilidade que alguém que conhece os planos de Deus tem, diz para ela assim: olha, fique tranquilo, seu irmão vai ressuscitar. Aí ela conhecia a doutrina da ressurreição, né? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se você crê, Marta, tu verás a glória de Deus. Aí ela, pessoa sábia, né? Eu já desabafei, agora eu vou ficar quieto e vou aguardar o tempo de Deus. Só que Maria não tem a mesma atitude. Maria não sai correndo para ir perguntar a Jesus. Quem chama Maria é Jesus. Jesus deve ter perguntado: cadê Maria? Está em casa. Aí ele disse: vai lá e chame. E aí tem um texto que eu gosto muito nessa passagem, que diz que quando o mensageiro chega lá e diz para ela assim: olha, o mestre está aqui e te chama. Ele está chamando você. Quando ela vem, ela faz a mesma pergunta para ele. Olha, faz a mesma afirmação: se você estivesse aqui, onde colocaram? Colocaram ele aonde? E aí vem os questionamentos de alguém que não entende o plano de Deus. E o primeiro questionamento é: Senhor, já está fedendo, já tem 4 dias, não tem como abrir isso mais não. Ou seja, é uma situação que já está perdida, não tem mais jeito. E quando eu leio essa história, eu me lembro de várias situações que eu conheci, que não tinha mais jeito, que você olhava assim, aí não tem mais jeito não. E eu sou uma pessoa de fé, eu decidi viver pela fé. E viver pela fé, né, tem assim, eu vivo pela fé. Para muita gente viver pela fé é não trabalhar, mas a Bíblia diz que o justo, quem é justo aqui em Deus? O justo viverá de quê? Você tem que viver pela fé. Eu decidi viver pela fé, e por viver pela fé, eu faço algo que desde que eu me converti eu decidi fazer. Todas as vezes que alguém vem conversar comigo, por mais absurdo que seja o problema, eu nunca digo que não tem jeito. Nunca. Pode ser assim o pior problema. A pessoa veio buscar minha ajuda, eu disse: olha, creio que Deus vai fazer um milagre. Deus está no controle, é uma palavra que eu uso muito. Deus está no controle. E quando você pensar em duvidar, duvida das tuas próprias dúvidas, porque de Deus ninguém deve duvidar. Deus está no controle. Nunca digo assim, ou ouço assim com aquela cara de derrota, já viu? Assim não, eu ouço, e já no meu espírito eu vou orando, dizendo assim: Deus, me dê uma palavra para essa pessoa, me dê uma palavra, me dê uma palavra, mesmo que a situação não tenha o resultado que eu acreditei que tivesse, mas eu sempre vou escolher agir na fé. Você sempre tem que escolher agir na fé, amém? A coisa tomou um rumo que saiu do seu controle na sua casa, você vai agir na fé. Quando as pessoas perguntarem: e como é que está lá? Deus está no controle. Como é? Está na mão dele, ele é fiel. Mas assim, como é que está? Não, Deus está controlando, Deus está no controle. Porque tem gente que quer saber, né, os detalhes, aí fica, ao invés de liberar uma palavra de fé para a gente, nos desanima. Já viu gente assim? Que começa a falar: vixe, eu conheci uma situação igual a sua, e o final não foi bom não. Não fique contando problemas da sua vida para pessoas que não vão aumentar a sua fé. Não fique contando não. Você tem que compartilhar os problemas com pessoas que vão orar por você, que quando você falar, elas vão te animar e não te desanimar. Olha, eu conheci uma pessoa que tinha o mesmo problema, e daí? Então você precisa ser uma pessoa
que pensa com a mente de Deus. Amém? Que pensa com fé. Então eu optei no meu coração, sempre que alguém vem conversar comigo, que eu olho a situação e digo, olha, tem jeito, viu? E qual é o jeito, pastor? O jeito eu não sei, mas que tem. Porque nem sempre eu vou ter a resposta, mas Deus todas as vezes vai ter a resposta. E a Bíblia é um livro de histórias de pessoas que não tinham resposta, mas que confiaram em Deus e tiveram resposta. Não é assim? Eu tenho um amigo que ele casou-se, e o sonho dele, como todo pai, era ter filhos, e quando ele casou, ele descobriu que a esposa dele era estéril, e nós acompanhamos toda a situação. Quando nós chegamos na cidade dele, ele já tinha perdido a esperança de que a esposa um dia pudesse gerar, e aí quando ele veio falar comigo, ele já veio conformado com a situação. Eu disse para ele assim, você tem duas opções. Você tem a opção de aceitar essa condição e adotar uma criança, ou você tem a opção de crer no milagre. São duas opções. E ele disse assim, pastor, mas o senhor conhece algum caso, ele me perguntou, igual a da minha esposa? Segundo o diagnóstico dos médicos, a esposa dele tinha um útero infantil, por isso ela não poderia gerar. Eu disse, conheço. E houve milagre? Eu falei, houve. Ele falou, então a partir de hoje eu vou crer no milagre. E aí ele começou a exercer essa fé. 6 meses depois ela estava grávida. Eu não sei o que Deus fez, mas quando ele exerceu a fé, Deus trouxe resposta. Tive uma discípula que ela foi no médico, eu já contei isso aqui, mas tem muitos anos, muito tempo. E aí quando ela chegou lá, o médico foi fazer a mamografia e descobriu um caroço no seio dela, e era um câncer. Ele disse, olha, você vai ter que arrancar as mamas, as duas, e coisa e tal, aquele apavoro todo, né, que faz. Aí ela veio de noite na igreja, ela e o marido já desesperado, o marido mais desesperado que ela, parecia que era nele o problema. E aí já chegou chorando, né, e ela ali, firme, aí olhou para mim e falou, está aqui pastor, o exame, eu trouxe aqui para mostrar para o senhor, para a gente contrariar isso aqui. Eu queria que o senhor fizesse umas xerecos e guardasse a conversa da mulher, porque Deus vai fazer um milagre extraordinário, e a gente precisa de provas para que esse milagre seja ratificado. Então eu queria dizer para o senhor o seguinte, eu queria a sua bênção para não começar o tratamento. Olha que desafio. Eu olhei para ela e falei assim, tem a minha bênção, você crê no milagre? Creio. Aí o marido, pastor, você não está maluco de fazer isso não, né? O senhor está doido de fazer uma coisa dessa? Pastor, eu falei, meu irmão, eu não posso, se ela está crendo, eu vou discordar da fé dela? Eu vou crer junto com ela. Se errar, erra nós dois, mas eu vou crer junto com você. Ele ficou de mal comigo, ele não veio mais para a igreja, não vou mais naquela igreja, aquele pastor é maluco, blá, blá, blá. E aí ela era obreira na nossa igreja. Todos os dias pela manhã ela acordava, ia no espelho, todos os dias pela manhã, tocava o seio e dizia assim, está escrito que pelas pisaduras de Cristo eu fui sarada, e eu quero confessar que eu estou curada, em nome de Jesus. E aí procurava o caroço, estava lá ainda. Aí no outro dia ela fazia a mesma. Foram quase 8 meses. Não começou o tratamento, não fez nada, e os médicos dizendo que ela ia morrer, aquela coisa, conversa toda. Foram médico na casa dela, e ela dizia assim, os filhos foram lá me pedir, pastor, essa mulher acredita no que o senhor fala, se o senhor disser para ela começar o tratamento, ela começa. Eu falei, e eu vou contrariar a fé dela? Se ela está crendo, eu vou crer junto com ela. Aí os filhos também ficaram zangados comigo. E aí quando foi um dia de manhã, mais ou menos uns 8 meses depois, ela fazendo, todo dia, todos os dias, religiosamente, quando ela ia escovar os dentes, ela colocava a mão, confessava a palavra e procurava o caroço. Nesse dia de manhã, quando ela procurou, não estava mais lá. Aí o marido ainda estava dormindo, ela bateu nele assim, ó. Ô Tomé, incrédula. Ele, que foi? Tá doida? Toca aqui, para você ver o milagre. Aí ele, que milagre? Toque aqui, que a gente vai. Agora a gente vai no médico. Agora a gente vai. Você quer ir no médico hoje, quer? Então tá bom, eu vou. Chegou lá no médico, o médico, de novo, todos os exames, falou para ela assim, não, esse exame é seu? Não tem possibilidade, não tem como ser. Assim, pois é, eu fiz aqui com o senhor, é meu. Aí o médico abriu a boca assim para ela, então, a senhora é crente, é?
Minha mãe também. Então a senhora pode ir na sua igreja e contar que o seu Deus lhe curou. Amém? Aí ela chegou diante de toda a igreja e contou o milagre. E no dia que ela estava contando o milagre, ela disse assim: pastor, o senhor tem idade de ser meu filho, né? Na época eu tinha 18 anos, já era pastor. O senhor tem idade de ser meu filho, mas eu quero dizer que o senhor é meu pai na fé. Porque muitas vezes eu cheguei aqui para ouvir o senhor dizer para eu ir para o médico, e eu vinha orando: Deus, se ele disser eu vou, porque eu estava obedecendo, mas no fundo eu tinha muito medo. Mas quando o senhor dizia para mim assim: creia, era como se um negócio entrasse em mim, ela me falando, que me animava. Então você precisa ser uma pessoa de fé, mas não só ser uma pessoa de fé, você precisa ser uma pessoa que levanta a fé daqueles que estão perto de você. Então eu sempre prefiro crer no milagre. Amém? E eu creio no milagre na sua família. Ah, pastor, mas o homem já foi embora, já está morando com outra. E daí? E daí? Conheci um casal no Rio de Janeiro que ficaram 5 anos separados. Ele continuou crendo no milagre e ela foi viver com outro homem. E todo mundo da família disse assim: você é maluco, você está esperando essa mulher? Assim, estou. Deus vai fazer um milagre. 5 anos depois, ela se converteu. Porque ele já era crente, ela não era. Quando ele se converteu, a primeira coisa que o Espírito Santo tocou no coração dela: saia desse relacionamento e volte para sua casa. E ela voltou. Eu estava no casamento deles, né? No casamento de verdade, porque eles viviam juntos. E aí quando ele voltou, eles casaram na igreja, depois de 5 anos. Então a gente tem muita essa questão de tempo, de prazo, mas o tempo não desgasta Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Por isso, talvez assim: o pastor, já tem 1 ano que eu estou orando. Pois é, Abraão esperou 20. Eu não sei qual o tempo da resposta, mas eu te garanto algo, pelo que eu creio na palavra, a resposta vai vir. Vai vir até mesmo quando você pensar que não tem resposta, a resposta vai vir. Quero encerrar contando um testemunho para a gente orar, um testemunho que eu gosto muito, de uma mulher que orou muito pelo marido para ele se converter, e ele era um homem de coração muito duro, porque ele tinha muito dinheiro. E geralmente a pessoa, quando tem muito dinheiro, ela acha que o dinheiro dela é o Deus dela. Era o caso dele, um grande empresário. E um dia ela estava em casa e o telefone toca a notícia: seu marido morreu em um acidente de carro. E ela tinha passado durante quase 15 anos orando, dizendo: Deus, não deixe ele morrer sem se converter. Nem que seja no leito, era a oração dela, né? Nem que ele esteja lá ruim, mas eu quero que ele se renda ao Senhor. E ele morreu. Ele morreu e na concepção dela, ele tinha morrido sem o Senhor. Aí ela fez o que muito crente faz quando não tem a resposta que espera, né? Se abateu, se desanimou, teve que tocar a empresa do marido, junto com os filhos, e se afastou quase que totalmente, né? Quando os irmãos iam dizer para ela assim: ô irmã, nunca mais a irmã foi na igreja. Não, eu não fui na igreja, mas eu continuo crente. Esse tipo de crente, e se você é um desse tipo de crente, vai ficar ofendido e eu não estou nem aí com a sua ofensa, não cresce espiritualmente. Esse tipo de crente que se afasta da congregação é igual um tição tirado do fogo, mais cedo ou mais tarde apaga de vez. Porque nós não fomos criados para viver fora da comunidade que Deus criou. Hebreus diz isso: não deixe a vossa congregação, como é costume de alguns. E aí ela deixou. Um dia ela está lá no escritório, e aí a secretária telefona para ela e diz assim: dona fulana, tem um rapaz aqui que disse que precisa falar com seu marido. Aí ela vai e responde para a secretária: mas você sabe que meu marido morreu tem 3 anos? E sim, eu falei isso para ele, só que ele disse que precisa falar com a senhora, porque ele disse que conheceu o seu marido justamente no dia que ele morreu. Aí ela ficou curiosa, falei: então manda ele subir.
Mandou subir, ele entrou. Aí ele pegou um cartão e disse para ela assim: esse cartão era do seu marido, né? Assim era, assim. Quis procurá-lo e infelizmente eu soube que ele faleceu, que ele veio a óbito. E eu tenho uma dívida de gratidão com o seu marido. Ela assim: uma dívida de gratidão? Sim, é porque eu fui para o exército e no dia que eu saí do quartel, eu fiquei na rodovia pedindo carona. E estava chovendo e ninguém parava para mim. E de repente o carro que eu menos esperava que pudesse parar, parou, que foi o carro do seu marido. Ele tinha um carro de valor muito alto. E ele, né, me pediu para sentar junto com ele, eu, ali no fundo, e o motorista guiando, a gente foi conversando. E eu sou cristão. E eu apresentei o plano de salvação para ele. Aí ela já começou a chorar, velho. Eu apresentei o plano de salvação para ele. E ele disse para mim assim: não, minha mulher é crente, ela serve o Senhor. Mas eu nunca fui, eu tenho uma vida muito ocupada. E eu apresentei o plano de salvação para ele. Contei a minha história de vida para ele. E aí repetiu a história para ela, né, que ele havia sido jogado na lata do lixo pela mãe. E Deus fez com que um casal cristão adotasse ele, um casal de pastores. E disse para ela: olha, e ele entregou a vida para Jesus chorando. E aí ela disse assim: você sabe o que aconteceu depois que você desceu? 50 quilômetros depois, na cidade vizinha, o carro dele saiu da estrada, porque a pista lá nos Estados Unidos, né, além da chuva estava tendo neve, e ele entrou debaixo de uma carreta e ele e o motorista morreu. E aí naquele momento ela viu algo, ela ficou durante quase 3 anos zangada com Deus, porque ela achou que Deus não tinha sido fiel, mas Deus sempre é fiel. As respostas que Ele traz nem sempre serão a que a gente espera, mas Ele não falha. E eu quero dizer para você nessa noite, se o problema ainda não foi resolvido, quero fechar falando isso, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Ele está querendo amadurecer a tua fé. Sabe por quê? Porque isso que hoje é o teu problema, um dia vai ser um testemunho de vitória. Para que muitas pessoas que cruzem o teu caminho sejam abençoadas pela história que Deus está construindo na tua vida. Você crê nisso? Então eu quero orar por você nessa noite. Queria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui na frente.